boa tarde. Estamos aqui na FEComércio. Hoje iremos receber o Bruno Batista, presidente da UAB, Roger Queiroz, representando a FIEP, para discutir o projeto de aumento de custas e taxas judiciais e o impacto junto à sociedade e às empresas. O projeto que vem sendo discutido na imprensa, repercutindo na imprensa durante toda a semana, está em tramitação na Assembleia e está gerando grande preocupação, né, qual seria o impacto que ele teria junto ao aumento de custos para demandar no Judiciário. Vou passar a palavra para o presidente Bruno Batista, que ele vai iniciar o debate. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, doutor Thomas, doutor Roger. Grande satisfação estar aqui nesse debate com vocês, um debate que é muito oportuno. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, tanto pela FEComércio como pela OAB Pernambuco. A grande satisfação poder falar e sobre um tema que é tão importante, um tema que termina repercutindo na vida de absolutamente todos, do cidadão, a empresa de qualquer porte, a questão das custas e taxas judiciais, o aumento delas, como há nesse projeto de lei, traz uma grande repercussão. E posso dizer com toda segurança que o momento é absolutamente inoportuno até para que se faça um projeto nesse sentido. Em primeiro lugar, por estarmos vivendo em meio a uma pandemia que causou a maior crise econômica do país, pelo menos desde o início do século XX, a maior crise econômica, se fala numa retração do PIB na ordem de 6%, 7%, desemprego, né, que traz como consequência, e ao lado disso traz o Judiciário Pernambucano, apresenta à Assembleia Legislativa um projeto que, em muitos casos, mais do que dobra o valor que é necessário para se ingressar com a demanda judicial para o pagamento de custas. As justificativas dadas pelo Tribunal de Justiça, no meu entender, com todo respeito ao que é trazido, mas elas são insuficientes. Eu acho que há meios, há formas de fazermos de uma maneira muito mais criativa, de boa gestão, num momento como esse, principalmente algo que não afaste ainda mais o cidadão do judiciário, algo que não prejudique as empresas, que não aumente o custo Pernambuco, porque termina que uma empresa, no momento que vai fazer uma opção, além da carga tributária que ela tem que pagar, ela tem que para entrar com uma ação, por exemplo, de cobrança, ela vai ter que despender um valor que chega praticamente o dobro. Isso vai afastá-la do Estado de Pernambuco. Então, acho que é importante ter essa consciência global, essa consciência da importância disso para o cidadão, para as empresas, né? Porque isso, como eu venho dizendo, não é uma causa da advocacia, não é algo que tão somente importa a advocacia, até porque não é o advogado que paga as custas. As custas são arcadas pelo cliente, né? Pessoa física ou pessoa jurídica. Isso é uma causa de cidadania, isso é a causa do cidadão. Então é por isso que a gente está mobilizado e eu agradeço aí todo esse apoio que estamos recebendo, FEComércio, FIEP, mais de 40 instituições assinaram uma nota conjunta contra o reajuste das custas. A gente espera aí que esse projeto, que não foi debatido suficientemente no âmbito do Tribunal de Justiça, pelo menos externamente ele não foi debatido, que na Assembleia possa se fazer um debate e se verifique como isso é ruim para a cidadania, como isso é ruim para o Estado de Pernambuco. Há quanto tempo o projeto vem tramitando na Assembleia? O projeto, na realidade, ele é bem recente. No Tribunal de Justiça já houve algumas tentativas de modificação dessa lei de custas. A lei de custas é de 96, então já houve algumas tentativas de modificações dessa. Mas o projeto ele ingressou na Assembleia Legislativa ainda nesse mês de outubro, chegou ainda nesse mês de outubro. Então está tendo uma tramitação muito rápida, inclusive. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Finanças, agora na Comissão de Administração Pública já houve um substitutivo, mas esse substitutivo já foi aprovado pela Comissão de Administração Pública, retorna para a Comissão de Constituição e, posteriormente, já está pronto para ir para plenário. E ainda tem aí, Thomas, algo que eu acho que ainda deve ser considerado. A gente está em pleno período eleitoral. As atenções todas voltadas às eleições municipais. Então, acho que, ainda por isso, é um momento inoportuno para se discutir esse projeto na Assembleia. É um projeto com tamanha repercussão, num prazo aí de 30, 40 dias, cumprir todas as etapas, né, nos causa realmente preocupação. E com relação à FEComércio,
todas as empresas em geral e principalmente as pequenas empresas, né? Eu fico imaginando muitas vezes a pequena empresa que já vive no limite do seu caixa, do seu fluxo de caixa, sofreu muito agora durante a pandemia, né? As empresas do comércio aí ficaram 3, 4 meses paradas, sem funcionar, sem faturamento. Com certeza, pós-pandemia, nós teremos um cenário cinzento, provavelmente muitas possibilidades de demandas, né? Porque as empresas, na realidade, elas estão represando, buscando se retomar o faturamento do período anterior, e o cenário dos próximos meses ele é basicamente imprevisível. Na sua visão, para a pequena empresa, quais as alternativas que ela teria? Na nossa nota técnica que foi encaminhado à Assembleia Legislativa, inclusive, nós colocamos esse ponto, né, para avaliação, se poderia ter um tratamento diferenciado para as pequenas empresas, para as microempresas. Eu acredito que há várias soluções que podem ser implementadas, que podem ter uma boa consequência. Uma delas é isso, um tratamento diferenciado, porque há uma dificuldade, porque de um lado a gente tem aí um aumento de custos, e do outro, a concessão de justiça gratuita está cada vez mais difícil. O tribunal argumenta de que é possível a concessão da justiça gratuita, mas quem vive isso na prática e do outro lado do balcão sabe a dificuldade que há para isso. Todo dia chega na OAB casos de pessoas e pessoas físicas com a renda de R$2.000, R$3.000, R$4.000 que tem a justiça gratuita indeferida. E veja que quem tem a justiça gratuita indeferida ele vai ter que recorrer dessa decisão para ver se consegue, inclusive, isso daí. Se para a pessoa física há essa dificuldade, imagine para a pessoa jurídica, para a microempresa, para a pequena empresa. É muito difícil, na prática, a gente ver a concessão de justiça gratuita para uma pessoa jurídica. Então, existem formas da gente, de formas criativas, como isso, um incentivo, uma proposta muito simples que a gente vem apresentando. Vamos fazer o seguinte, vamos diferir isso daí. A empresa, a pessoa física, no início paga 50% das custas, mas deixa o restante para o final, quando o sucumbente irá arcar, porque aí a gente vai ver, porque fica muito fácil, né, o judiciário de toda forma arrecadar e a empresa ou a pessoa física vai colocar o chamado dinheiro bom no dinheiro ruim. Exatamente. Que não sabe se vai receber no final. Né? Então é uma sugestão nossa, uma proposta nossa, que eu acho que poderia ajudar, e principalmente isso, a microempresa, a pequena empresa, a pessoa física, num momento como esse. A preocupação da Federação das Indústrias é a mesma da FEComércio, a gente compartilha do mesmo entendimento, ou seja, as empresas menores, as microempresas, onde o seu dono, na verdade, ele faz tudo, né? Ele é o contador, ele é o administrador, enfim, ele faz todas essas atividades. A gente não sabe como é que ela vai conseguir ter acesso à justiça. A gente sabe que é um princípio básico, né, constitucional, que é o direito à garantia do acesso à justiça. Só que com esses valores proibitivos, você está inibindo um próprio direito constitucional, ou seja, como é que as empresas, a nossa classe média, quanto cidadãos, e as próprias empresas, as micro e pequenas, não vão ter condição nenhuma, presidente Bruno. Esse processo necessita urgentemente ser amplamente discutido para a gente tentar encontrar um meio termo. Principalmente, eu acho que a ideia é excelente, ver se a gente consegue fazer um diferimento, principalmente para as pequenas e microempresas, para que dê sustentabilidade para o projeto, mas também para a sociedade como um todo. Quando nós colocamos, a FEComércio coloca tratamento diferenciado com relação às micro e pequenas empresas, não é esquecendo que as demais empresas também serão extremamente prejudicadas de uma forma diferente, certo? Então, aquele recurso, a empresa vai buscar um bom direito, vai ter que aportar um recurso maior, e esse recurso, na realidade, ele poderia estar sendo investido no crescimento da empresa e na criação de empregos, né? Então, cada vez que a empresa despende recursos com burocracia, aumento de taxas, está deixando de reinvestir na empresa. Então, o que cria emprego, a economia, a dinâmica da economia são as empresas. São elas que correm o risco para criar os empregos. Não basta a pandemia vir com tudo para atingir em cheio, né, o setor produtivo como um todo, seja o setor industrial, seja o setor do comércio. Vem uma jabuticaba dessa aí, numa lei que promove ainda mais o aumento de custo tributário, que não deixa de ser, e arcando e onerando. Eu fiquei até impressionado que no projeto, além de modificar a forma e a sistemática de cobrança, ele está mexendo em base de cálculo também.
Ou seja, ele onera toda a cadeia, seja da pequena, da micro, da média e da grande. E as empresas no Brasil como um todo não aguentam mais estar pagando tanto tributo. É demais, enfim, é complicado. E na nossa percepção tem alguns pontos que ficam um pouco na subjetividade, né? Na subjetividade da decisão do juiz. É o que foi colocado, inclusive, ontem na reunião da comissão, né, da Assembleia, foi debatido esse ponto. Então, essa subjetividade... Então, inclusive, ontem se falou, né, durante o debate na Assembleia sobre a projeção que a OAB fez e o representante do Tribunal de Justiça colocou que era uma projeção numa situação limite. Mas também não exclui a possibilidade dessa situação limite ocorrer. Né? E a contrapartida que foi colocada na discussão foi numa situação inversa, que seria, digamos, a situação mais favorável. Mas no mundo real é também pouco provável que ocorra mais vezes essa situação mais favorável. A imprensa tem repercutido, principalmente durante essa semana, né, quando esse assunto, a partir da mobilização da sociedade, das empresas, esse assunto passou a ser pauta da imprensa durante essa semana. Então, me chamou a atenção a justificativa do tribunal com relação ao porquê do projeto agora, quando foi colocado que precisaria adequar, né, as atuais necessidades ao orçamento. Aí eu fico pensando, existiriam outras alternativas, presidente, na avaliação da OAB? E eu acredito que sim, a OAB avalia que sim. No ano passado, por exemplo, nós tivemos no tribunal, porque a receita que é arrecadada com custas, taxa judiciária, vai para um fundo de modernização do Poder Judiciário, e esse fundo deve ser utilizado predominantemente para investimentos de reforma de móvel, informática, etc. No ano passado, esse fundo teve uma sobra de 60 milhões de reais. Foi devolvido ao governo do Estado, e o Estado devolveu isso sobre outra rubrica no orçamento, para que o um dinheiro carimbado, né, que está vinculado somente para aquele tipo de investimento. Mas aí voltou para o tribunal, voltou para o governo do Estado retornou uma parte desse recurso para o tribunal para que pudesse utilizar para pagamento de pessoal, que hoje realmente é o que vem estrangular. Eu acho que é muito importante esses cuidados, né, que o Tribunal de Justiça vem tendo relacionados à gestão, à compliance, à boa gestão. Isso é fundamental. Mas a gente tem que ver que nesse momento não adianta você esticar demais a corda e cobrar mais do cidadão, cobrar mais das empresas para que eles paguem mais. Eu acho que aí é o contrário. Aí o que você tem que fazer é enxugar despesa. Mas não enxugar despesa no que é essencial, na prestação jurisdicional. É tentar enxugar despesa na atividade meio, é tentar enxugar despesa onde há realmente essa possibilidade de se fazer esse tipo de coisa. Então, há alternativas de gestão e há alternativa também com relação a custas. Né? Há alternativa também de você poder dar um incremento a isso, mas sem sacrificar o cidadão, sem sacrificar as empresas. Esses exemplos, e foi muito bom você ter falado disso, Thomas, esses exemplos práticos que nós formulamos, a nossa comissão, nós temos uma comissão que é comandada aí pelo nosso secretário-geral adjunto, Ivo Amaral. Ela elaborou algumas situações hipotéticas onde demonstram o quanto o cidadão e as empresas irão arcar mais caso esse projeto de lei seja aprovado. E esse exemplo, o que é que se fez? Nós pegamos o mesmo caso, a mesma situação, aplicou a lei de custas atual e aplicou o projeto de lei de custas. Ou seja, a comparação é válida. Porque foi utilizada a mesma referência. O que o Tribunal de Justiça alega é que nem sempre o processo tem reconvenção, nem sempre tem recurso adesivo. Tudo bem, nem sempre tem, mas nós consideramos em um e consideramos em outro. Outra alegação do tribunal é de que não é a mesma parte que arca com essas custas. Quem adianta as custas, ora é o autor, ora é o réu. É certo, mas no final alguém vai arcar com tudo. Quem for sucumbente termina arcando com tudo. E é o cidadão, é do bolso do cidadão que cai. É por isso que o tribunal vem dizendo que, caso seja aprovado o projeto, há uma expectativa de triplicar a receita com a arrecadação de custas. Né? Então, é por isso que a gente está muito preocupado com relação a isso, da repercussão que isso vai trazer para o cidadão, que vai se afastar do judiciário, a repercussão que isso vai trazer para as empresas, do custo, que vão terminar também sem procurar o judiciário. Né? Então, é isso que traz uma grande preocupação para a gente. Presidente Bruno, eu sei que durante o trâmite de um processo
podem ter vários atos, e aí ficou difícil de encontrar o aumento médio que seria de cada situação. Porém, a própria OAB ela fez algumas projeções e identificou em situações que chega a praticamente dobrar o valor das custas. Como é que a OAB está enxergando isso e quais são os exemplos que ela está tomando para si e para mostrar para o cidadão comum o que está acontecendo? Perfeito, muito, muito bom. Eu trouxe aqui a simulação. O advogado não é muito bom com número, né? Então já trouxe pronto aqui já os números para a gente não ter problema com relação a isso. Você imaginar, por exemplo, uma ação, e eu vou pegar uma realmente limite, uma execução de título extrajudicial, coisa muito comum em juízo com as empresas, muito, muito comum, com o valor da causa de R$300 mil. De acordo com o que nós temos hoje, de acordo com o que a gente tem atualmente, pela nossa lei de custas em vigor, se considerando aí a inicial, a carta precatória, embargos de execução, embargo de terceiro, um agravo de instrumento, uma apelação e um recurso adesivo, além dos atos de arrematação, alienação, adjudicação e remissão, a expectativa aí de gasto, né, digamos assim, seria de R$ 23.332. Hoje, caso seja aprovado o projeto, vai passar para R$ 48.159,17. O aumento fica superior a 100%, ou seja, mais do que dobra, 106,4% para ser mais preciso. Outra ação comum, e aí muito mais não, exclusivamente para as pessoas físicas. Um divórcio litigioso, cujo valor da causa envolvida seja um patrimônio, R$200 mil, um apartamento pequeno, né, um negócio normal e simples. Hoje, de acordo com o que nós temos pela nossa legislação atual, o gasto seria de R$ 16.795,90, considerando também a inicial, uma precatória, reconvenção, agravo de instrumento, apelação e adesivo. Caso passe o projeto, R$ 26.159,17, ou seja, aumenta R$ 9.363, que significa 55,74%. Então a gente tem aí aumentos assim, em todos, uma expectativa de triplicar receita. Não se pode dizer, e em momento nenhum o tribunal negou que vai aumentar. Ele disse, não é dessa forma, porque o cálculo... Mas em momento nenhum o tribunal negou que vai haver... E eu acho que a gente falar em aumento nesse momento, e ao mesmo tempo que o tribunal fala em fechar comarca no interior, que o tribunal aperta na concessão de justiça gratuita, eu acho realmente que isso é afastar pessoas físicas e jurídicas do judiciário. O momento realmente... todo um cenário cinzento para os próximos meses, né? As empresas buscando sobreviver esses próximos meses, né? Refazendo seus orçamentos, porque realmente no final do ano passado as empresas médias, as empresas maiores, quando montaram seus orçamentos, óbvio que se monta o orçamento, se prevê uma variação, né? Mas ninguém, em projeção nenhuma, imaginou que essa situação pudesse ocorrer. E as menores, elas trabalham o dinheiro desse mês para pagar as contas do mês seguinte ou do próprio mês, né? Então, trabalham muito no limite. Então, qualquer aumento de custo ou de custas, né, principalmente para ter acesso à justiça, é bastante inoportuno. Teria sido, talvez, um cenário mais confortável se tivesse ocorrido a audiência pública, alguma coisa nesse sentido, que pudesse haver uma maior participação da sociedade, porque um projeto dessa relevância tem uma previsão de tramitação num espaço de tempo tão curto, né? Gera realmente preocupação. Sem dúvida. O nosso pleito inicial, logo quando a gente ficou sabendo do projeto de lei, na realidade, o nosso pleito inicial foi esse, a realização de audiência pública que permitisse que todos pudessem opinar, participar, trazer alternativas, trazer soluções. Um debate como esse que a gente está fazendo aqui, um debate como a gente fez há pouco tempo na JUSEP, traz ideias, traz colaborações que podem ajudar e trazer para o judiciário a visão de quem está do outro lado do balcão, a visão de quem está produzindo. Eu não digo aí só do advogado, não. Claro. Eu digo do empresário, eu digo do cidadão, daquela pessoa que está realmente no dia a dia produzindo. Essa visão é importante, é muito importante que se traga essa visão. Uma audiência pública eu acho que seria interessantíssimo, ideal, tiraria realmente num momento como esse que a gente está vivendo, quando as atenções estão focadas nas eleições, para que possa efetivamente fazer um debate. Além disso, há um projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, foi encaminhado pelo CNJ,
para unificar uma lei complementar que unifica o regime de custas e taxas judiciárias no país, no Brasil. Esse projeto está em tramitação há quanto tempo? Esse foi encaminhado, se não me engano, em agosto. Acho que o CNJ encaminhou em agosto para o Congresso Nacional. Depois de muita discussão, inclusive no CNJ, audiência pública, a OAB, inclusive, participou desse projeto. Inclusive, unifica, que eu acho que é muito interessante, custas e taxas judiciárias. Perfeito. É um negócio que não tem sentido você cobrar sempre haver incidência dupla sobre o mesmo fato. Né? Era isso que eu ia perguntar, presidente. É a questão da dupla incidência, o cidadão comum que não entende. sabe, não entende, e aí é aplicado duas cobranças em cima de um mesmo valor com percentuais diferentes. Enfim, por quê? Porque não é um único valor, uma única cobrança. É complicado a gente entender o porquê disso tudo, né? Sem dúvida. É difícil explicar. Para o cliente, inclusive. Você explicar para o cliente, você tem que pagar... Porque vai pagar duas vezes a mesma coisa. Juridicamente, há explicação pela natureza distinta entre custo e taxa. Uma tem natureza tributária, outra não tem. Mas para você explicar na prática, né, para o cidadão comum, é complicado, é difícil. E esse projeto do CNJ, ele unifica. Coloca isso daí realmente como um só, e fica muito mais claro para você saber, para você ter ideia. Seria muito mais prudente também aguardar a tramitação desse projeto, porque adianta a gente aprovar aqui um projeto agora, que depois virá uma lei complementar, que modifica o regime, que muda o regime. A gente está com essa lei já desde dos anos 90 em vigor. As custas aqui são altas, a gente sabe que já são altas, na verdade, mas por que não aguardar a tramitação e, inclusive, agilizar a tramitação desse projeto nacional para depois a gente já regulamentar, tendo em consideração, tendo essa referência dessa lei complementar que está em tramitação no Congresso Nacional. Percebi também, em algumas matérias que eu tive acesso, né, que o tribunal também justificou comparando Pernambuco com outros estados. Que em outros estados... né, projeto semelhante já tinha sido apresentado, que tinha uma outra dinâmica com relação a custas e taxas processuais. Isso se justifica? Só se comparar com o que é bom. Quando a gente compara com o que é ruim, né, não vale a pena. Quando você pega o exemplo dos estados que têm as maiores custas do Brasil, né, é muito ruim a gente se comparar com eles. Especialmente um estado... infelizmente pobre como o estado de Pernambuco, no Nordeste, onde a gente tem toda essa dificuldade já inerente à nossa região, e a gente comparar com outros estados onde o valor das custas é ainda mais elevado. Então vamos comparar o que é bom, não vamos comparar com o que é ruim, porque eu acho que custas elevadas aí é ruim para o cidadão, é ruim para as empresas, é ruim para o ambiente econômico, é ruim para a segurança jurídica também. Porque lhe dá uma segurança você saber que, havendo algum problema, você vai ter condições de recorrer ao judiciário. Mas você saber que não vai, porque seu pedido de justiça gratuita vai ser indeferido, ou porque você não vai ter condições de pagar as custas, aí a alegação do tribunal, parcela as custas. Espera aí, mais uma dívida ainda? Vamos colocar mais uma dívida ainda? Mais uma para colocar na conta? E muitas vezes o cidadão, a empresa, recorre ao judiciário com uma última alternativa, já tentou de forma administrativa, de outras maneiras, né, buscar o seu direito. Então, muitas vezes é um bom direito que esse custo a mais, ou já o custo atual, gera uma dificuldade para ir buscar esse direito. E as custas tão altas, é a mesma questão da negação do acesso à justiça, né? Ele não vai poder, é proibitivo. A gente sabe que vai ser proibitivo para a maioria das pessoas físicas e a maioria das pessoas jurídicas também. É você negar o acesso à justiça. Isso é uma coisa inconcebível na minha concepção. Inconcebível, presidente. Pode pensar em soluções criativas. Por exemplo, vamos estimular a mediação. Vamos fazer o seguinte, quem procurar antes a mediação, antes de recorrer ao judiciário, você vai ter um desconto nas custas judiciais. Perfeito. É uma solução criativa. Claro. Nós temos aí várias câmaras de mediação, você procura uma câmara de mediação, tenta solucionar para desafogar o judiciário, incentiva isso dessa forma, você dando uma diminuição na sua carga para você procurar o judiciário. Solução A, eu acho que a gente tem que realmente... A solução, o caminho mais fácil é você aumentar a receita, né? Simplesmente partir pelo caminho de aumentar a receita. Mas há solução, a gente pode pensar em outra solução. Por exemplo, a questão da mediação, em outros países, é uma alternativa bastante consistente. Isso. Mas no Brasil, assim, a minha visão, apesar de já termos alguns anos, né, mas ainda não consolidou. E muitas vezes até por incompreensão do próprio judiciário, porque muitas vezes usa da mediação, inclusive as comissões de conciliação prévia tiveram essa experiência, né, e muitas vezes as pessoas depois acabavam recorrendo ao judiciário, o judiciário muitas vezes
consideravam aquela alternativa como um concorrente, né? Mas se fosse visto por esse ângulo, poderia ser uma solução para reduzir a necessidade do acesso à justiça. As partes poderiam resolver parte dos seus conflitos antes de ir ao judiciário, iria desafogar e poderia se prestar um serviço de melhor qualidade, já que o número de demandas seria bem menor. E o que é mais surpreendente é que, em tão pouco tempo hábil, desde a apresentação nela, do projeto de lei, que é, se eu não me engano, é o 1533 de 2020, na Alep, até então, quantas alternativas já se foi pensada e o projeto de lei ia tramitar sem uma única oitiva, uma audiência pública, uma discussão ampla perante a sociedade, e quantas aqui já foram colocadas. Ou seja, se abrir mesmo para audiência pública, com todas as partes envolvidas discutam a temática, com certeza eu acho que várias outras alternativas surgirão, e aí a gente encontra o meio caminho e todo mundo vai ter acesso à justiça, o judiciário vai ter o seu aumento de receita, que no final das contas é isso que aparenta, mas chega no meio termo, onde não seja uma coisa simplesmente imposta e o cidadão como um todo tem que aceitar mais essa imposição, né? É verdade, é verdade. Eu imagino também a pressão que a OAB vem sofrendo, né, da classe. Eu também sou advogado e também fico imaginando esse cenário. Advogo aí muito com a empresa e realmente nos gera uma preocupação muito grande. O prazo, na hipótese de vir a ser aprovado, né, nessas próximas semanas, entraria em vigor em quanto tempo? Teria o período de 90 dias. 90 dias, a antecedência do 90º, né, então teria 90 dias para a entrada em vigor. Eu acredito nos bons propósitos das pessoas, eu sou muito crédulo com relação a isso. Uhum. Eu acho que há um bom propósito do Tribunal de Justiça de tentar implementar aí um aumento de receita, um incremento de receitas, mas eu acho que o importante realmente, eu acho que a gente poder debater isso, a gente poder trazer isso para o debate. Eu acredito também nas boas intenções da nossa Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, que é o local apropriado para se debater esse tipo de tema. País democrático. Da democracia, o Poder Legislativo aí que tem essa incumbência, essa função de representação popular, mas acho muito importante realmente abrir esse debate, possibilitar que outras pessoas tragam suas contribuições. Nós aqui numa conversa de alguns minutos já trouxemos algumas, e quanta gente boa a gente tem por aí que poderia trazer coisas boas também para enriquecer um debate, trazer novas ideias, trazer... Agora, é importante que também as pessoas estejam dispostas a isso, dispostas ao diálogo. É muito importante isso. Eu acho que a nossa missão aí, enquanto OAB, é principalmente essa. É incentivar o debate, incentivar o diálogo, mostrar que existem caminhos. Uhum. Porque se não tivesse uma mobilização nossa, FIEP, FEComércio, OAB, o projeto já estava aprovado. Com certeza. O projeto já estava aprovado. Não tenho dúvidas disso. Essa mobilização é que permite um debate, é que permite um diálogo. Esse realmente eu acho que é o nosso grande papel aqui, para trazer alternativas, trazer formas de a gente debater efetivamente o assunto e buscar o melhor para o cidadão, buscar o melhor para o judiciário. A gente quer um judiciário que funcione, que seja célere, que seja eficiente. Todos nós. A boa prestação jurisdicional isso, né? é a busca de todos. Os operadores do direito, os cidadãos, as empresas. Não é? Na hipótese desse projeto em Pernambuco vindo a ser aprovado e o projeto que está na Câmara Federal tramitar, né, e também como seria essa transição? Eles teriam, inclusive o tribunal disse, a gente quando questionou isso na audiência pública de ontem, o representante do tribunal, o desembargador Jorge Américo, disse que adequariam posteriormente o projeto à lei complementar caso ela entrasse em vigor. Mas, realmente, assim, eu acho que seria muito mais prudente e seguro, já que há uma vontade, eu diria, foi um projeto de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, gestado, discutido, que eu acho que o Congresso Nacional tem todo o interesse de aprová-lo o mais rápido possível. Trará uma segurança, porque nós teremos aí uma unificação desse regime no país. É muito ruim para uma empresa... Evitaria esse tratamento diferenciado, né, entre estados. Exato. Né? É muito ruim para uma empresa que tenha filiais em vários estados da federação. Você tem em cada estado um regime diferenciado. Traz uma segurança. É muito bom de ter um regime único para tudo isso. E seria muito mais prudente se aguardar que a gente tivesse um projeto nacional e, a partir daí, adequar-se um novo projeto debatido e discutido
a isso. Eu acho que seria o mais prudente nesse momento e possibilitar um maior debate, uma maior discussão. A discussão foi feita internamente no Tribunal de Justiça. As sugestões, inclusive, que nós encaminhamos, e já há muito tempo que nós encaminhamos sugestões, nenhuma foi aceita, não houve nenhuma aceitação de nenhuma das nossas sugestões. Na Assembleia Legislativa, a única coisa que conseguiram incluir foi a questão do diferimento, esse diferimento que a gente defende para tudo, só na questão do embargo de terceiro, né, foi só o que foi aceito, e houve uma outra coisa também, que bem pontual, assim, mas não houve grandes alterações de substância, né, de que modificassem o projeto. Que tivesse um impacto relevante no projeto original com relação ao aumento. Não houve. Então é importante que a gente possa debater, que a gente possa trazer isso, mostrar, inclusive, para o cidadão e para as empresas um impacto. Porque às vezes fica um negócio muito abstrato, fica um negócio muito distante do dia a dia. É importante a gente mostrar que é a mesma coisa do aumento do feijão, do arroz, do carro, da inflação. É você, quando tiver que recorrer ao judiciário, que é uma coisa comum, hoje nós temos aí 100 milhões de ações em tramitação no país, então é uma coisa absolutamente comum, que todo mundo está sujeito a isso todo o tempo. Né? Você vai ter que despender um recurso maior para isso, vai ter que despender um dinheiro maior para isso. Então, é algo que repercute em todo o ciclo econômico, que repercute na economia do país e, mais especificamente, aqui do Estado. O projeto que está na Câmara Federal, foi aberto espaço para audiência pública, a tramitação dele. Então, talvez fosse, digamos, uma alternativa, uma mobilização, né, para, nesse novo projeto, gerar os ajustes necessários ao OAB Nacional, se engajar, as confederações, talvez, né, talvez fosse uma alternativa para os próximos meses, a depender de como fosse a tramitação desse outro projeto. Perfeito. Esse projeto foi muito bem debatido. Já no CNJ. Já no CNJ foi aberta audiência pública, houve a participação já de entidades, foi já bem debatido no CNJ. Acho que no Congresso também seguirá esse mesmo caminho. Acho que vai ter essa possibilidade. O Congresso não vem realizando audiências públicas por conta da pandemia, mas acho que quando voltar, vai possibilitar essa realização de audiências públicas, de debates maiores. Acho que o nosso projeto, o projeto do Tribunal de Justiça, o projeto de Pernambuco, né, tem realmente pontos que são passíveis, inclusive, de impugnação na esfera judicial. Caso ele vire lei, acho que existem pontos aí que podem ser levados à discussão no Conselho Nacional de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. E nós apontamos já isso, quais são isso daí, até para uma questão realmente também de lealdade, para que se pudesse corrigir a tempo isso, para que não houvesse necessidade de, virando lei, haver alguma ação nesse sentido, mas não houve realmente uma vontade ou um entendimento de que seria melhor fazer dessa forma. Então, acho que o acompanhamento do projeto no Congresso Nacional é importante também. A gente tem que dar essa força, que eu acho que isso viria a ajudar exatamente nessa bandeira da gente ter uma unificação e uma padronização nacional. Um plano B, digamos, né? Isso, exato. A gente tem que ter esse plano B. Ainda tenho confiança que o projeto será rejeitado. Ainda tenho essa confiança e trabalharemos nesse sentido, né? Vamos torcer, estamos levando para todos os deputados estaduais, inclusive, um memorial. A FIEB já encaminhou também para a Assembleia, o FEComércio, da mesma forma, já encaminhou. Estamos mobilizando aí realmente quem puder procurar a Assembleia Legislativa, mostrar realmente como isso impacta na vida do cidadão. Né? A gente fez um pequeno memorial que está encaminhando para os deputados, para que eles possam entender isso daí e mostrar que num momento como esse, de pandemia, desemprego, retração econômica, esse não é o momento de aumentar custos e taxa judiciária. Indiscutivelmente, não é o momento. É verdade. Alguma colocação? Para mim, na verdade, só para finalizar, eu acho que a gente fez muitas ações, a OAB atuante demais nessa situação também, que o presidente Bruno pudesse pelo menos fazer uma síntese de todas as ações que a OAB já fez para que os telespectadores entendam como está sendo a atuação, o que está sendo feito, até que eles possam pegar essas próprias ideias e replicar, insistir e cobrar a mudança do seu parlamentar, inclusive. Perfeito. Ótimo. Basicamente, assim que nós tomamos conhecimento do encaminhamento do projeto à Assembleia Legislativa, o nosso primeiro ato foi procurar o presidente da Assembleia, o deputado Heriberto, para solicitar a realização de audiência pública.
Acho que esse seria o primeiro passo mais importante, seria a realização de audiência pública. Procuramos o deputado, encaminhamos um ofício a ele, exatamente nesse sentido. Houve, inclusive, aí, retrocedendo um pouco, quando houve a aprovação no Tribunal de Justiça do projeto para encaminhamento, nós solicitamos, enquanto OAB, participação na sessão. Nos foi dado somente o direito a ouvir, nós somente ouvimos, não foi participar, nós fomos assistentes, na verdade, da sessão que aprovou o projeto. Então a gente solicitou audiência pública para que a gente pudesse trazer as contribuições como órgão, não só que representa a advocacia, mas entidade que representa também a sociedade civil, uma das entidades que representa a sociedade civil. E encaminhamos isso também para o deputado Antônio Moraes, que preside a Comissão de Administração Pública, né? Participamos ontem de uma reunião na Comissão de Administração Pública, onde pudemos aí manifestar a nossa contrariedade ao projeto, os argumentos que nós tínhamos também contra a aprovação do projeto, né? Assim como a FIEP também se manifestou, também FEComércio também estava lá participando da sessão. E aí nós vimos que seria mais importante nesse momento, seria uma grande mobilização. Demonstrar aos deputados, que é com quem agora está a responsabilidade de analisar o projeto, do que isso pode trazer de prejuízo. Eles estão tendo conhecimento de um lado. O tribunal leva e mostra que aquilo dali é importante, porque vai melhorar o investimento, vai poder pagar pessoal, etc. e tal. Vamos levar ao outro lado, outra visão. Como isso vai trazer de prejuízo para o cidadão, que não vai ter acesso ao judiciário, que isso vai trazer de prejuízo para as empresas, que não vão ter recursos para investir, para gerar emprego, né? Como isso vai afastar o cidadão do judiciário, como ele vai pensar 2 vezes, 3, 4, 10 vezes, quando tiver o direito violado, em procurar o judiciário, porque vai ter que arcar com aquelas custas aumentadas, majoradas, para poder ingressar com a ação para buscar um direito que ele acredita ser seu. Então a gente começou um trabalho de convencimento e em pouco tempo tivemos aí uma grande adesão de várias entidades, já estamos batendo estamos perto de 50 já entidades, de todos os setores da economia pernambucana, demonstrando realmente que não concordam com o projeto da forma como está. Que hoje o cidadão pernambucano não aguenta mais aumento, né, eu digo tributário, porque a taxa tem natureza tributária, mas nos seus custos. Num momento como esse, principalmente, né, o cidadão não aguenta. Eu acho que é muito importante que todo mundo, e aí não só para as entidades organizadas, é para o cidadão mesmo, eu sei que tem muitos nos assistindo aqui, se mobilize. Procure, inclusive, nas redes sociais da OAB, da FEComércio, da FIEP, as manifestações que estão sendo feitas com relação a esse projeto de lei. Procure quem tem acesso a algum deputado, leve também as suas razões, leve os seus argumentos, mostre realmente qual o prejuízo que isso pode trazer para a cidadania, para o afastamento do cidadão do judiciário. Quem possui empresa, uma microempresa, uma pequena empresa, procure também um deputado, procure alguém que tenha acesso a um deputado para mostrar isso daí. Eu acho que só com mobilização, só com esse tipo de força é que a gente pode conseguir barrar esse projeto. Eu acho que a única forma realmente de evitar esse aumento de custas é por meio dessa mobilização, procurando um deputado, procurando alguém que tenha acesso ao deputado para mostrar como vai ser prejudicial para as empresas e para os cidadãos a aprovação de um projeto que, em muitos casos, duplica a cobrança de custas judiciais e atribui esse ônus, como eu falei, o ônus fica exclusivamente para o cidadão, para a empresa. Né? Você vai colocar o dinheiro ruim num dinheiro bom, num dinheiro que vai ser ruim no final, porque você não sabe se vai receber no final. Vamos dividir isso com o judiciário, porque adianta as custas todas a ele. Até bom, serve como estímulo até para a celeridade, porque ao final vai receber as custas e termina sendo até um estímulo para a celeridade. Funciona bem isso daí, por que não implementar ideias como essa? Eu acho que nesse ponto houve um ponto positivo, né? Houve uma grande mobilização para mostrar o outro lado. Realmente, assim, em curto espaço de tempo, conseguiu-se atingir várias entidades que aderiram, né? E acompanham aí o clamor da OAB, a FEComércio acompanha, no sentido que as empresas se manifestem, busquem levar essas argumentações para os seus deputados que interagem, né? Seria um reforço importante, pois ainda está em tramitação, ainda não foi concluído. Né? Então, existe a possibilidade ainda de vir a ter uma alteração. Bom, a FEComércio
agradece a presença de Bruno Batista, representando a OAB, né, que fez uma exposição muito importante para revelar para a sociedade empresarial, para o cidadão comum e para a sociedade civil. Agradeço a presença de Roger Queiroz, a Federação Coirmã, representando a indústria, né, e boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.